Olá, queridos alunos do 7º ano/9 da Escola Santa Helena, sejam bem-vindos à terceira aula da disciplina de História. E essa terceira aula ela é referente ao terceiro bimestre do ano letivo de 2020. E nessa aula nós vamos fazer uma abordagem sobre os primeiros povos da América e os índios do Brasil. Ok? Inclusive, na nossa primeira apresentação, eu trago a vocês uma iconografia que representa os povos nativos que habitavam o território da América na antiguidade, antes mesmo da chegada das civilizações indo-europeias e os famosos colonizadores portugueses, espanhóis, ingleses, holandeses, franceses e assim por diante. Então essa iconografia ela faz uma referência ao modo de vida dessas civilizações que habitavam o território da América na antiguidade. Esses povos nativos tinham sua maneira e prática, sua maneira bem peculiar de exercício cultural, diga-se de passagem, os seus costumes, o seu dia a dia, as suas práticas de coleta, inclusive, e da sua própria organização social e até mesmo política dentro dessas comunidades nativas no território americano. É importante lembrarmos que, quando falamos em povos da América, eu estou me referindo a um aspecto geral da América do Sul, América Central e América do Norte, ok? Então, nós vamos estar fazendo algumas referências agora sobre as características desses povos que habitavam o território da América. Eu quero que vocês fiquem bem atentos, inclusive, na iconografia e nessas características. Muito antes da chegada de Cristóvão Colombo no território americano, é importante nós frisarmos que a América ela já era ocupada por vários povos, que inclusive são classificados como nativos. Nativo é todo e qualquer indivíduo que nasce, cresce e se desenvolve em uma determinada região e permanece naquela região por um longo período de tempo. Então, esses nativos eles viviam de variadas formas, ok? Inclusive as quais iam da organização tribal, como os povos que habitavam a região onde hoje é o Brasil, inclusive até vastos impérios, como era o caso dos astecas, que se localizavam na região conhecida como a Mesoamérica. Inclusive, é importante nós frisarmos que essas civilizações pré-colombianas, de maneira didática, teórica e didática, eram justamente os maias, incas e astecas, que, segundo os relatos históricos, eram civilizações bem desenvolvidas, que tinham um sistema político, econômico e social bem estabelecido. Inclusive, segundo os relatos históricos, maias, incas e astecas, as civilizações pré-colombianas já desenvolviam um sistema organizacional exploratório e político na região, ok? Isso é importante frisar. Então, são os relatos das próprias civilizações europeias que ocupam essa região, mais especificamente os espanhóis que ocupam essa região da Mesoamérica. Inclusive, também é importante nós falarmos sobre a característica de que muitas dessas civilizações elas desapareceram em consequência do próprio sistema colonial, da colonização que foi instituída no território americano. Então, essa colonização ela se iniciou no final do século XV. É importante nós lembrarmos dessa data, desse marco histórico, mas deixaram suas heranças históricas, ok? Que marcaram, inclusive, o nosso continente até os dias de hoje. Então, grandes mudanças que ocorreram, processos de aculturação, acabaram por gerar uma série de consequências no território americano e sobre esses povos que aqui viviam, essas comunidades nativas que aqui viviam, que habitavam a região da América. Inclusive, sobre as civilizações pré-colombianas, é importante também nós falarmos e termos a referência de que os astecas e os maias, por exemplo, segundo os relatos históricos, os escritos, a historiografia, eles conheciam a escrita e registravam regularmente o seu cotidiano. Inclusive, os incas, por sua vez, criaram um interessante e eficiente sistema de contagem, o quipu,
como foi inclusive classificado, ok? Este instrumento ele era feito de cordões coloridos, onde cada cor ela representava a contagem de algo. Então olha só gente, que interessante. O quipo ele foi uma tecnologia que foi desenvolvida pela civilização inca, civilização pré-colombiana, e que tinha como principal finalidade justamente a contagem de algo. Fazer a contagem, de certa forma, né, fazer esse acompanhamento, esse registro de contagem. Com o quipo, inclusive, registravam e somavam as colheitas, habitantes da região e os próprios impostos. Mesmo com todo o desenvolvimento, este povo especificamente, né, é importante nós frisarmos que os incas, mesmo com todo esse desenvolvimento, não desenvolveu um sistema de escrita especificamente, segundo os relatos históricos. Infelizmente, grande parte dos documentos produzidos antes de 1492, que poderiam nos revelar muitos aspectos do modo de vida dos incas, inclusive de outras civilizações pré-colombianas, como os maias e astecas, foi destruída pelos conquistadores, né? E em seu lugar ficaram relatos feitos pelos europeus, né? Pelas civilizações europeias, pelas civilizações indo-europeias, que em sua grande maioria, inclusive, viam a cultura americana como inferior à europeia, né? E nós temos aí, inclusive, o eurocentrismo, né? O europeu como centro de todas as relações e como detentor de todo o conhecimento, de todas as práticas, e assim sucessivamente. Na atualidade, inclusive, gente, é importante nós também frisarmos que a arqueologia tem feito várias descobertas que permeiam, né, justamente a elucidação um pouco, né, sobre a cultura dos primeiros habitantes da América, né? Então a arqueologia ela tem tido um papel fundamental nesse desvendamento das práticas culturais, das práticas sociais, econômicas e produtivas, não só das civilizações pré-colombianas, mas de todos os grupos populacionais que habitavam no território do continente americano antes e durante até mesmo a chegada dos conquistadores europeus, dos colonizadores europeus nesta região, na região da América, do continente americano. Na nossa segunda apresentação, nós vamos dar continuidade sobre as relações e características da agricultura na América pré-colombiana. Inclusive eu trouxe uma imagem que é a representação, como vocês podem observar, né, nessa nossa segunda apresentação, de Machu Picchu, ok? Um importante centro de visitas na região do Peru, ok? E que traz essa referência justamente à cidade inca, importantíssima, que fica, segundo a própria geografia, no alto da Cordilheira dos Andes, no território do Peru, como eu falei anteriormente, acima do vale do rio Urubamba, ok? E foi construída no século XV. Inclusive Machu Picchu é uma cidade histórica, de ampla visitação, é um ponto turístico, inclusive, da região do Peru e que faz uma referência à historiografia das civilizações pré-colombianas e de todos os sistemas que foram instituídos por sua vez nessa região, né? Então, Machu Picchu foi construída em meados do século XV e posteriormente abandonada. Ela é conhecida pelas sofisticadas muralhas, como vocês podem observar aí na imagem, inclusive, que eu trouxe como referência nessa segunda apresentação, as muralhas de pedra contínuas, cujos imensos blocos eles foram unidos sem o uso de argamassa. Olha só que interessante. Pelas construções intrigantes que levam em conta o alinhamento dos astros e pelas vistas panorâmicas, a antiga utilidade dessas construções segue sendo um mistério, justamente por ser uma região aí construída de uma forma bem organizada, diga-se de passagem, né? Então, Machu Picchu justamente significa a velha montanha, inclusive, né? Que também é chamada de cidade perdida dos Incas. É uma cidade pré-colombiana bem conservada, por sinal,
né? Um dos principais pontos turísticos, como foi dito. Então, sobre a agricultura na América pré-colombiana, é importante nós lembrarmos que o desenvolvimento da agricultura das sociedades pré-colombianas pode se comparar ao europeu, inclusive, pois essa organização da agricultura ela estava bem desenvolvida há mais de 7.000 anos, inclusive, baseada nas culturas de milho, da abóbora e feijão, todos naturais da América, inclusive, além da mandioca, que era plantada nas áreas de floresta tropical. O desenvolvimento de outras culturas, além destas, foi limitado, inclusive, naquela região, na região da América, na região em que vivemos hoje, atualmente. Pois poucos eram os animais, inclusive, domesticáveis, e que se prestavam ao trabalho, inclusive. Mas o fato é que a prática da agricultura, ela era existente na região, ela contribuiu substancialmente para o desenvolvimento dos grupos populacionais das civilizações nativas que viviam aqui nessa região da América e que foram se desenvolvendo ao longo do tempo. Ok? Na nossa próxima aula nós vamos falar sobre América Espanhola, ok? As regiões, os territórios no continente americano que foram justamente aí ocupados pelos espanhóis na antiguidade, que foram colonizados por Espanha, ok? Não esqueça de deixar o seu joinha no nosso vídeo, de colocar o seu comentário, escrever o seu comentário para que nós possamos fazer uma interação. Até a nossa próxima aula, viu, gente? Um abraço a todos. Cuidem-se. Tchau, tchau.